Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Pedro Souza e na aula de hoje vamos estudar o procedimento de simplificação algébrica de circuitos digitais. Muito bem, o processo de simplificação de circuitos combinacionais consiste em determinar um circuito equivalente, porém utilizando menos portas lógicas ou variáveis de entrada. Nesse caso, o circuito resultante, por utilizar menos portas ou por requisitar menos variáveis de entrada, ele vai ser mais barato. Logo, o processo de simplificação de circuitos combinacionais consiste em determinar um circuito que faça a mesma coisa, porém que seja mais barato. Nós dizemos que dois circuitos são equivalentes quando eles realizam a mesma funcionalidade. Do ponto de vista de circuitos combinacionais, dois circuitos são equivalentes quando eles possuem a mesma tabela da verdade. No slide temos um exemplo de dois circuitos equivalentes. O circuito A é equivalente ao circuito B, pois nesse caso eles possuem a mesma tabela da verdade. Todavia, o circuito B utiliza bem menos portas lógicas do que o circuito A, por isso o circuito B é mais barato. O processo de simplificação busca sair do circuito A para o circuito B. O circuito B, nesse caso, é uma versão simplificada do circuito A. Embora o circuito B seja uma versão simplificada do circuito A, o circuito B realiza a mesma funcionalidade do circuito A. Desta forma, na prática, prefere-se utilizar o circuito B, pois, como ele possui menos componentes, ele é mais barato de ser implementado. Existem três formas básicas de simplificar circuitos digitais. A primeira forma é a simplificação algébrica, que é o foco de estudo da aula de hoje. A simplificação algébrica vai utilizar as propriedades da álgebra booleana para realizar o processo de simplificação. O segundo processo de simplificação é a utilização de mapas de Veith-Carnot. O processo de simplificação de Veith-Carnot será detalhado na aula que vem. Apenas para introduzir esse método, é uma forma gráfica no qual podemos obter uma expressão lógica simplificada a partir da tabela da verdade. Por fim, temos o método tabular de Keen-McCusker. O método tabular funcionalmente é idêntico ao mapa de Carnot. Todavia, é mais eficiente para a implementação em algoritmos computacionais. Na aula de hoje, vamos detalhar apenas a simplificação algébrica. Para isso, é importante que você já domine as propriedades da álgebra booleana. No caso, a simplificação algébrica consiste em fazer uma série de manipulações algébricas em cima da expressão lógica. Para isso, a gente vai utilizar as propriedades distributivas e os teoremas de De Morgan. O princípio da simplificação algébrica consiste em agrupar termos semelhantes e eliminar variáveis. Então vamos aplicar o princípio da simplificação algébrica para resolver o exemplo número 1. O exemplo número 1 diz: utilizando o processo de simplificação algébrica, simplifique as expressões lógicas abaixo. Então a primeira expressão lógica a ser simplificada está no item 1. No caso, y recebe AB negado D ou AB negado D negado. Então vamos copiar a expressão. Y recebe AB negado D ou AB negado D negado. Nesse caso, o que eu vou fazer? Vou fazer uma série de manipulações algébricas de forma a simplificar essa expressão. Analisando essa expressão, eu posso verificar que o termo AB negado aparece tanto nesse primeiro termo aqui, como nesse segundo termo aqui. Então, o que eu vou fazer é colocar o termo AB negado em evidência. Então, colocando o termo AB negado em evidência, aqui resta D e aqui resta D negado. Veja que quando eu fiz isso, o termo entre parênteses resultou em D ou D negado. Porém, das propriedades da operação lógica OR, nós sabemos que esse resultado vale 1. Desta forma, reescrevendo essa equação, nós temos AB negado e 1, cujo resultado vai ser AB negado. Veja que a equação resultante do processo de manipulação algébrica, que é essa daqui, é consideravelmente mais simples que a expressão original. Desta forma, essa expressão lógica resultante é uma versão simplificada da expressão lógica original. Observe bem qual foi o artifício utilizado para simplificar a expressão. No caso, foi agrupar os termos semelhantes de forma a eliminar as variáveis.
No caso, quando eu agrupei os termos semelhantes, eu eliminei a variável d. Vamos resolver agora o item 2. A equação do item 2 é y recebe a, c, d, ou a negado, b, c, d. Neste caso, igualmente ao exemplo anterior, vamos tentar agrupar termos semelhantes. No caso, o termo CD aparece aqui e aparece aqui. Então, vamos colocar ele em evidência. Colocando o CD em evidência, resulta em CD, abre parênteses, A ou A negado B. Neste caso, vamos analisar um pouco melhor o termo entre parênteses. Vamos realizar aqui um cálculo auxiliar. Para realizar esse cálculo auxiliar, vamos pegar esse termo A ou A negado B e inverter ele duas vezes. Nós sabemos da propriedade da operação lógica NOT que quando temos um termo e invertemos ele duas vezes, não mudamos nada. Então vamos pegar A ou A negado B e vamos inverter ele duas vezes. Nós sabemos que, como invertendo duas vezes, nós não mudamos o resultado. Então vamos desenvolver essa expressão aplicando os teoremas de De Morgan. Aplicando o teorema de De Morgan aqui na barra inferior, temos o seguinte. A e A negado B, negado, negado, e tudo isso negado. Agora vamos aplicar o teorema de De Morgan nesta barra aqui. Então vamos resultar A negado e A negado, negado, ou B negado, tudo isso negado. Pois bem, A negado, negado é A. Então posso reescrever essa equação como sendo A ou B negado. Tudo isso negado. Vou desenvolver, então vou distribuir, vai resultar em A negado e A negado e B negado, tudo isso negado. A negado vezes A resulta em 0. A negado e B negado, tudo isso negado. 0 ou A negado e B negado resulta em A negado e B negado, tudo isso negado. E por fim, aplicando o De Morgan, vai ficar A negado, negado ou B negado, negado. A negado, negado é A, B negado, negado é B. Então, essa expressão aqui é igual a esse termo aqui. Então, nessa equação, onde tiver A ou A negado B, eu vou colocar simplesmente A ou B, resultando em CD, A ou B. Distribuindo isso, vamos chegar a CD ou BCD. Verifique que a expressão resultante ela é mais simples que a expressão original. Vamos agora para o item 3. O item 3 pede para simplificar essa expressão. Então vamos copiar a expressão. Muito bem, copiada a expressão, o que vamos fazer nesse caso? Nesse caso, vamos colocar C barrado em evidência. Porque se você observar bem, C barrado é o termo que mais se repete nessa expressão. Então é ele que tem a maior possibilidade de eliminar variáveis. Então primeiro eu vou repetir esse termo aqui, que é o único que não tem C barrado. Então eu vou repetir o termo A barrado, B, C. E agora eu vou colocar C barrado em evidência. Colocando C barrado em evidência, esse primeiro termo aqui, após a evidência de C barrado, fica só A barrado, B barrado. Esse termo aqui fica A barrado, B. Esse termo aqui fica A, B barrado. E esse termo aqui fica A, B.
Vamos analisar melhor agora a expressão que está entre os colchetes. Veja que na expressão entre colchetes eu consigo colocar tanto A barrado em evidência como A. Então, nesse caso, se eu colocar A barrado em evidência, eu posso colocar esse termo e esse termo dentro do parênteses. E se eu colocar A em evidência, eu posso colocar esse termo e esse termo dentro do parênteses. Muito bem. Nós sabemos que da propriedade da porta lógica O, B negado ou B resulta em 1. E B negado ou B resulta em 1. Então, reescrevendo essa equação, nós temos A barrado, BC ou C negado, A negado e 1 ou A e 1. Desenvolvendo essa expressão, nós temos que ela é igual a A negado BC ou C negado. A negado e 1 resulta em A negado. A e 1 resulta em A. Muito bem, nós sabemos que isso vai resultar em 1. Logo, podemos reescrever nossa equação como sendo A negado BC ou C negado. Por incrível que pareça, nós ainda poderemos simplificar ainda mais essa expressão. O que vamos fazer é barrar essa expressão duas vezes. Então, continuando aqui, y, só copiando a última linha, é A negado BC ou C negado. O que eu vou fazer é negar essa expressão duas vezes, pois negando a expressão duas vezes, eu não altero o seu valor. Então, vai resultar em A negado BC ou C negado, negado, negado. Vamos aplicar o teorema de De Morgan nesta barra aqui. Então, aplicando o teorema de De Morgan nessa barra, vamos ter A negado, BC e C negado. Esse termo aparece negado, esse termo aparece negado e mantemos a barra de cima. C negado, negado resulta em C. Então, essa expressão pode ser escrita como A negado, BC, tudo isso negado, e C, tudo negado. Vamos aplicar novamente o teorema de De Morgan, nesse caso, a essa barra aqui. Então, o resultado, aplicando o teorema de De Morgan, vai ser A barrado, barrado, ou B negado, ou C negado, tudo isso e C e toda a expressão negada. A negado, negado resulta em A, B negado ou C negado e C. Tudo isso negado. O que vamos fazer agora? Vamos distribuir essa equação, resultando em AC ou B negado C ou C negado C, tudo isso negado. Como estamos cansados de saber, C negado C é igual a 0. Então, o resultado dessa expressão vai ficar AC ou B negado C. Tudo isso negado. Vamos colocar C em evidência, resultando em A ou B negado, tudo isso negado. E vamos aplicar o teorema de De Morgan novamente, resultando em C negado ou A ou B negado, tudo isso negado. E vamos aplicar o teorema de De Morgan a última vez, para gerar C negado ou A negado e B negado negado. B negado negado resulta em B. Logo, a expressão resultante é C negado ou A negado, B.
Veja que nesse caso o processo de simplificação realmente simplificou bastante a expressão. A expressão final ela é bem simplificada em relação à expressão original. Vamos agora para o último item, o item 4. Então, a equação do item 4 vai ser igual a y, a negado, e c negado, tudo isso negado, todo esse termo IA, B negado, ou A, B, C. Vamos aplicar o teorema de De Morgan no termo A negado, C negado, tudo isso negado. Resultando A negado, negado, ou C negado, negado, e A, B negado, ou A, B, C. A negado, negado é A, C negado, negado é C. E após fazer essas considerações, nós temos essa expressão. Vamos agora desenvolver. Distribuindo vai ficar A e A, B negado, A, B negado, C, ou A, B, C. A e A vai resultar em A. Então, podemos reescrever a equação desta forma aqui. E veja que podemos colocar C em evidência nesses dois termos aqui, resultando em AB ou AC em evidência. Aqui fica B e aqui fica B barrado e aqui fica B. Nós já sabemos que B negado ou B resulta em 1. Então, realizando essa consideração, nós temos que Y vai ser igual a B negado ou AC. Bem, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos aprender outro método de simplificação de circuitos digitais, que é a utilização de mapas de Carnot. Então, conto com todos, fiquem bem e até breve.